Bom dia, meus queridos irmãos, vocês que estão presentes aqui, são bem-vindos ao momento da nossa escola dominical. Damos também as boas-vindas aos irmãos que estão nos acompanhando nos seus lares nessa manhã do dia 4 de julho. A esperança que existe em nosso coração é que o Espírito Santo de Deus nos assessore, nos ajude nessa manhã a sermos conduzidos, guiados a toda a Escritura, toda a Palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor fala conosco. Queremos convidar você que está aí presente, você que está presente virtualmente, para que nós possamos iniciar esse momento da escola dominical com uma oração, buscando a presença do nosso Deus, colocando nosso coração totalmente aberto, submisso a Ele, abertos para aquilo que Ele venha falar conosco. Vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar a presença do Senhor de uma maneira efetiva, de uma forma direta, através da mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos buscar a presença de Deus. Senhor, nós chegamos aqui nessa manhã e a certeza que em nosso coração se encontrava e que se encontra é que o Senhor está presente, que o Senhor sempre está presente e que há uma disposição da tua parte, através da mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de nos aceitar diante do teu trono de graça, de modo que o Senhor venha ao nosso encontro, de que o Senhor nos socorre, de que o Senhor nos instrui, de que o Senhor nos motiva à adoração. Nós estamos diante do Senhor na esperança de que o Senhor nos abençoe nessa manhã, tanto a nós que aqui estamos, como os nossos irmãos que estão em casa, que a ação poderosa do teu Espírito, usando a tua palavra, possa falar ao nosso coração e nos equipar para uma ação, para uma atitude que de fato corresponda àquilo que é pertinente aos santos, separados para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, para que saiamos daqui cheios do Espírito Santo, para que sejamos renovados, vivificados na tua presença. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, onde faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. A primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão a leitura, mesmo aí da posição de vocês. Vamos orar, quer dizer, vamos ler e depois nós vamos orar para iniciarmos assim alguns cânticos em adoração ao nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo e de som. Probleminha técnico aqui. Nós, mais uma vez, retomaremos a leitura do texto. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele
a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A passagem que nós acabamos de ler, a primeira epístola de Pedro, ela é uma passagem extremamente pertinente para nós e especialmente para aqueles que estão nessa oportunidade aqui para estudar sobre a soberania de Deus e a salvação. Nós precisamos considerar o fato expresso do texto de que Jesus é esta pedra angular e que nós também precisamos, com a graça dele, sermos pedras viventes nesse edifício que nós conhecemos chamado igreja, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor nesse instante? Vamos ficar em pé, vamos adorar com o hino de número 132. É sempre importante nós nos lembrarmos de que quando nós estamos executando hinos, quando cantamos na igreja, quando apresentamos diante de Deus as nossas expressões de culto, de adoração, de louvor, mesmo que estejamos juntos, mas o nosso coração precisa estar voltado para o Senhor. Nós não viemos aqui para adorar homens, nós viemos para adorar a Deus. Nós não viemos aqui para preocupar, é claro que todos nós temos que nos preocupar com a afinação, com os instrumentos, mas a nossa maior preocupação é se o nosso coração está afinado, se a nossa vida está de fato agradável diante da presença do Senhor. Então é um momento para que nós nos apresentemos com humildade, é um momento para que a gente possa temer por estarmos na presença do Senhor, mas é um momento também para a gente estar feliz, estar confortado, estar seguro por conta da presença do nosso Senhor na nossa vida. Amém? Então vamos cantar assim, dessa maneira. Resolveu aí, meu jovem? Beleza. Vamos juntos cantar Vivificação. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor, vem, ó vem,
Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu grande e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Vamos agora adorar o Senhor com mais um cântico, com a participação do Departamento de Música. Vamos adorar nosso Deus, declarando porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória,
Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Agradecemos a participação dos nossos músicos. Meus queridos irmãos, nessa manhã, o nosso estudo da nossa escola dominical se baseia em Romanos, capítulo 9. Convido a você a abrir o texto, mantê-lo aberto, para que nós possamos ter um melhor aproveitamento ao longo do estudo que tem como tema a soberania de Deus e a salvação. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 9, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, do verso 1 em diante, vai nos dizer assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta:
por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dita a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os gentios, mas também dentre os não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disser: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, no estudo dessa manhã. Meus irmãos, existe um conceito doutrinário, teológico, bíblico, que nós precisamos nos apropriar para que, quando nós leiamos as Escrituras,
no que diz respeito a entender o tema da soberania de Deus e a salvação, nós enxerguemos de forma nítida, de forma clara, aquilo que Deus está revelando a nós através das Escrituras. E esse conceito é que a eleição, ela é incondicional e repousa somente na graça de Deus. E quando nós afirmamos que a eleição é incondicional e repousa somente na graça de Deus, nós vamos reportar a história, 1600, e nós vamos descobrir que nesse contexto houve uma controvérsia com Armínios, Jacob, e que ele tentava apresentar na matéria sobre a salvação a ideia de que Deus havia escolhido algumas pessoas para a salvação, porque ele sabia que essas pessoas haveriam de crer e, consequentemente, Armínios levava a compreensão para as pessoas de que era possível escolher a Deus. Que o homem poderia, através do seu esforço, conhecer a Deus. E porque Deus sabia que essa pessoa haveria de se esforçar e conhecê-la, então ele resolveu eleger e salvar essas pessoas. Mas quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos ver que é exatamente o contrário. Não fomos nós que escolhemos a Deus. E a eleição não se baseia no fato, essencialmente, de Deus saber quem haverá de crer, mas porque Deus já decretou, já estabeleceu antes da fundação do mundo quem são os seus escolhidos, quem são os verdadeiros filhos de Abraão, quem são esses que haverão de crer na mensagem do Evangelho, quem são esses que foram escolhidos para viver de uma maneira santa, separados sobre a terra, para o louvor da glória dele. Para alguns pode parecer estranho, para alguns pode gerar até uma certa insegurança, mas para quem se aprimora, para quem se aprofunda, para quem se apropria das Escrituras, isso produz uma confiança e uma vida espiritual tão estável, ao ponto de que estes não negligenciam a tarefa da evangelização e das missões. Porque sabe que apesar de nós sermos limitados na nossa pregação, de nós sermos falhos no nosso testemunho, de nós sermos imperfeitos na execução de qualquer tipo de obra, Deus, soberanamente, por ter escolhido, por ter decretado, ao ouvir o Evangelho, os seus eleitos responderão, porque o Espírito Santo de Deus, soberanamente, traz vida para aqueles que estavam mortos. Mortos, conforme diz Paulo, em seus delitos e pecados, lá em Efésios capítulo 2. Então, olhar a soberania de Deus associada com a salvação requer de nós a compreensão desse princípio, desta verdade, deste fundamento. A eleição é incondicional. Ela repousa somente na graça de Deus. Nenhuma obra executada pode, de alguma forma, fazer jus à maravilhosa salvação que nós temos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós pode se colocar diante de Deus jactanciosamente, orgulhosamente, dizendo que merece algum favor da parte dele em relação à matéria de salvação ou em qualquer outra matéria. Porque nós recebemos da parte dele um amor incondicional. Ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos adotar. Ele resolveu aplicar em nós a salvação através da obra sacrificial do seu Filho Jesus Cristo. Foi Ele
que nos escolheu, foi Ele que nos conquistou, foi Ele que nos separou e vivemos para o louvor da sua glória. Amém? Então isso precisa ficar já evidenciado de princípio, para que nós consigamos entender o texto corretamente. E aí na passagem nós podemos dividi-la em alguns blocos. O primeiro bloco, Paulo, ele vai lamentar a incredulidade dos judeus. E aí nós precisamos aqui, do verso 1 ao verso 5, ver a gravidade e a profundidade e a tenacidade com que Paulo coloca esse tema, essa informação a respeito da incredulidade dos judeus. Verso 1, Paulo vai dizer: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, na minha própria consciência. Ou seja, é como Paulo dissesse assim: olha, diante de Deus, o que eu estou falando é extremamente aquilo que é verdadeiro, que realmente está no meu íntimo, no meu coração. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que é que Paulo está dizendo? Isso por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo está dizendo assim: olha, para que eles pudessem ser salvos, para que meus compatriotas pudessem aproveitar dos grandes privilégios que eu gozo em Deus, eu gostaria de ser maldito, se isso fosse possível. Paulo, de certa maneira, no seu coração, é como se ele propôs uma permuta. Que eles sejam salvos e eu seja maldito. E aí Paulo, do verso 4 e 5, ele vai falar aqui, trazer uma relação de uma série de privilégios. São israelitas, pertence-lhes a adoção, pertence-lhes a adoção de filhos. E também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem um Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo acaba de fazer uma relação aqui de todos os privilégios que a nação de Israel, ao longo da sua história, possui. Impressionante, meus irmãos. Eles foram adotados como filhos de Deus, dentre todas as nações. Eles puderam contemplar e testemunhar a glória do Senhor. As alianças foram firmadas. A legislação foi dada a eles. O culto, as promessas. Neles estão os patriarcas. No entanto, apesar de todos esses privilégios, nós vamos descobrir à frente de que nem todos são verdadeiramente israelitas, nem todos são verdadeiramente filhos de Abraão. E que os salvos serão apenas os remanescentes fiéis, que foram, por sua vez, efetivamente eleitos da parte de Deus. E alguém pode dizer: mas Deus foi injusto em escolher uns e em detrimento de outros. E aí Paulo, já adiantando aqui para vocês, a partir do verso 19, ele vai dizer: acaso pode a massa questionar o oleiro sobre que vaso ele vai construir? É incongruente pensarmos desta maneira. Mas aí nós vamos chegar nesse momento, nós vamos falar sobre isso. Então, o primeiro tema que a gente encontra é esse, do verso 1 ao verso 5. O segundo tema que nós temos aí,
em decorrência da soberania de Deus e a salvação, é a partir do verso 6 até o verso 13. Paulo vai falar aí da rejeição de Israel e que essa rejeição não é incompatível com as promessas de Deus. O fato de Israel não ter aproveitado os privilégios que recebeu não significa que as promessas de Deus tenham falhado, pois esse cumprimento é pela graça e não pela descendência humana, não é pela transmissão de herança, mas é pelo fato de Deus imputar àqueles que ele escolheu a sua justiça. E aí Paulo vai citar a vida de Isaac, de Ismael, de Esaú e de Jacó. Vamos acompanhar mais uma vez a leitura do texto para fixar na nossa mente. Olha só o que Paulo vai dizer. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Paulo esclarece isso. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que é que Paulo está querendo mostrar? Que Deus efetivamente estava cumprindo o seu propósito, o seu desígnio na eleição, com todos aqueles eventos históricos relacionados a esses personagens bíblicos. E aí vocês vão se lembrar que quando Deus visita Sara e diz que ela vai ter um filho, Sara, que já era avançada de idade, né? Diz assim: é brincadeira, não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo. E aí Sara já arruma um jeito de facilitar para Deus. Já arruma uma serva e ali já é constituída uma outra criança. Mas aí Paulo aqui retomando essa história diz: olha, mas a promessa que Deus estava sendo feita, não para o jeito que foi dado por Sara, mas aquele que nasceria dela mesmo. E aí você começa a descobrir que a Bíblia não só não fecha os olhos para os erros que os homens e mulheres de Deus cometem, mas que ele não desvia o seu propósito. Porque Isaque é que de fato será o filho da promessa. Meus irmãos, no que nós já vimos até aqui, nós precisamos aprender pelo menos duas lições preciosas nessa manhã, relacionado primeiro ao versículo 1 ao versículo 5 e depois ao versículo 6 e ao versículo 13. O versículo 1 ao versículo 5, nós precisamos entender que nem sempre privilégios são sinônimos de fé, de uma vida ilibada, de uma vida frutífera na presença de Deus.
Às vezes a gente pensa assim, puxa, pastor, eu nasci na igreja, meus pais são presbiterianos de berço, nós sempre fomos um povo que visitava a igreja, que não perdia um culto, que não deixávamos de nos envolver com a vida da igreja, com a rotina da igreja, de viver as reuniões das sociedades internas, dos departamentos, de participarmos do presbitério, do sínodo, do Supremo Concílio. Nós conhecemos a nossa instituição, sabemos dos princípios e dos valores. Vemos que a igreja presbiteriana é uma igreja bíblica, ou que seja uma outra denominação que tenha características similares à igreja presbiteriana. E as pessoas podem olhar a sua denominação, o seu nicho religioso, o seu ambiente de culto, a instituição religiosa que fazem parte, o fato da família ser uma família da igreja, o fato de nós conhecermos o Evangelho desde a infância, e dizer assim, puxa, nós somos privilegiados. Mas tem muita gente privilegiada que não é capaz de viver uma vida frutífera na presença de Deus. E a gente precisa tomar um cuidado. Porque hoje tudo é muito fácil. Nós vemos a história atrás de como as situações eram feitas na pregação do Evangelho anteriormente e nos admiramos na perseverança, na tenacidade desses servos do passado. Mas não somos capazes de repetir os mesmos feitos hoje com todas as facilidades que nós temos. Estou fazendo uma pesquisa a respeito da origem dessa igreja e entre as coisas que eu descobri, algo que já é conhecido, eu acredito, da maioria, é que o Alva, que foi o missionário americano que plantou essas igrejas aqui, em Leme, Araras, Descalvado, partiu de Descalvado e foi até Limeira. Há uma nota interessante sobre o Alva, conversando com o pastor de Descalvado, o pastor Romualdo, diz que o Alva ele não era muito de fazer reunião de conselho. E sempre havia reclamações do Alva no presbitério porque ele não fazia reuniões de conselho. Aí ele dizia assim, eu não tenho tempo para fazer reuniões. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Minha rotina é essa. Não que seja errado fazer reuniões do conselho, mas a prioridade dele naquele contexto, naquele momento, era exatamente plantar o Evangelho nessas cidades. E é interessante que, de acordo com as informações que a gente colheu, Leme e Araras eram trabalhos extremamente promissores. E Limeira quase chegou a fechar. Mas uma irmãzinha lá em Limeira cedeu a garagem da casa. E o trabalho floresceu. E a gente observa, né, que, em comparação a Leme e Araras, Limeira, no sentido do evangelho, da igreja presbiteriana pregando, avançou absurdamente. Enquanto as nossas cidades ainda continuam, de alguma forma, atrofiadas. Nós não avançamos como deveríamos ter avançado. E a pergunta que a gente precisa fazer é, o que temos feito com os nossos privilégios? Os irmãos estão se reunindo nessa manhã, em um templo, que foi doado pela missão americana. Que foi resultado de uma vida ou de várias vidas de obreiros, missionários, pastores, presbíteros, diáconos, que trabalharam com as suas comunidades para que o evangelho persistisse. Temos uma história riquíssima. E a pergunta é, o que temos feito com os nossos privilégios? A segunda lição, que eu acredito que esse texto vai nos ajudar a enxergar, é que a rejeição de Israel não é incompatível
com as promessas de Deus. Aplicando para o nosso contexto, o fato de algumas pessoas rejeitarem o Evangelho, alguns que caminhavam conosco, que já não caminham mais, conforme o hino que nós cantamos aqui nessa manhã, não significa que, de alguma forma, a promessa ou as promessas de Deus vão ser frustradas. Porque se a igreja não clamar, o Evangelho vai dizer que as pedras clamarão. Uma expressão muito forte. Não é que literalmente as pedras vão clamar. Mas a comparação é assim, olha, se vocês que são seres vivos, dotados de capacidade de comunicação, vocês não forem capazes de anunciar o Evangelho, até as pedras vão clamar. E vão cumprir o papel, vão cumprir o propósito, vão cumprir o desígnio de Deus. Eu não venho aqui nessa manhã fazer um apelo para a igreja, dizendo assim, irmão, nós temos que trabalhar, irmãos, nós temos que trabalhar, porque se nós não trabalharmos, a obra do Senhor não vai ser efetuada. Nós temos que trabalhar, irmãos, porque se nós não trabalharmos, os desígnios de Deus serão frustrados aqui nessa cidade, nessa região. Não, meus irmãos, não se preocupem quanto a isso. Se o que vai motivar vocês é essa ideia, então não se preocupe. Porque, na verdade, os desígnios de Deus, o propósito de Deus, as promessas do Senhor, elas se cumprirão independente da minha vida e da sua. Porque se nós nos omitirmos, Ele levantará aqueles que são cheios da sua vontade, da sua presença, do seu espírito, para cumprir o seu desígnio. O que nos está sendo dado é um privilégio. Se nós não somos capazes de aproveitar o privilégio que nós recebemos, de ter o conhecimento que nós temos para difundir a mensagem do Evangelho, o Senhor levantará os seus remanescentes fiéis para cumprir o seu propósito. Basta um homem ou uma mulher que se coloque totalmente na mão de Deus, no centro da sua vontade, para que no poder do Espírito Santo uma realidade seja transformada, ou uma cidade seja transformada, ou uma região seja transformada. Foi o que aconteceu com os missionários no passado. Indo a São Paulo, você pode olhar ali a Universidade Mackenzie, o cemitério dos protestantes, que surgiu exatamente porque os protestantes não podiam ser sepultados junto com de outras religiões. Você pode olhar as igrejas centenárias que já foram plantadas, e aí você diz assim, de onde nasceu tudo isso? Um homem chamado Asbel Green Simonton vem para o Brasil com sua esposa Ellen Murdoch, que teve uma vida muito curta. Logo depois que a filhinha deles nasce, ela falece. Ele não desiste da missão no Brasil, passa 8 anos no Brasil de ministério. Para trabalhar junto com ele aqui no Brasil, hoje de forma muito carinhosa pelos presbiterianos. Tiveram a sua origem em uma família que nem sabia falar o português direito. Quer dizer, não sabia falar a língua, eles vieram aprender a língua aqui no Brasil. A primeira escola dominical não era escola dominical em português. Mas que perseveraram, se colocaram na mão de Deus, encontraram sentido para a vida, em aproveitar o privilégio de conhecer o Evangelho. Interessante nós lembrarmos que o teólogo sistemático que influenciou Simonton, as pessoas olham a sistemática sempre com um olhar assim de que é algo escolástico, duro, difícil de entender, mas Charles Hodge, que foi quem influenciou Simonton, que fez um desafio missionário, e Simonton então se dispõe a vir para o Brasil. Um pregador, um ouvinte, que
que vem com sua família e o presbiterianismo nasce aqui nesse país. Agora, se o presbiterianismo não for sinônimo de pregação do Evangelho, nós estamos falando apenas de mais uma história comum de um grupo religioso que foi erradicado em um país. Mas se nós estamos falando do Evangelho, e se hoje nós vivemos o Evangelho, nós vamos perceber que a inércia, que a rejeição de alguns jamais parará a obra de Deus. Ele fará tudo o que ele determinou fazer. Se nós nos envolvermos, é um privilégio nosso. Mas não pode haver no púlpito esse apelo desproporcional de dizer: venha, porque se você não vier, a obra de Deus não vai ser feita. Venha, porque é um privilégio ser cooperador na lavoura de Deus. Essa é a mensagem que nós encontramos nas Escrituras. Mas o texto continua falando, a partir do verso 14 ao verso 18, sobre a rejeição de Israel, que a rejeição de Israel, melhor dizendo, não é incompatível com a justiça de Deus. O texto do verso 14 em diante vai dizer: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus usar Deus. Porque a Escritura diz que também endurece a quem lhe apraz. O que é que aprendemos aqui, meus irmãos? Nesses versículos, Paulo mostra que a rejeição de Israel por Deus não é injusta, pois o Senhor é soberano e tem misericórdia de quem quiser. Na verdade, tal rejeição demonstra a justiça de Deus, dando ao não eleito aquilo que ele merece. O eleito recebe a graça, o não eleito a justiça. É nesses termos que a Escritura está apresentando. E é muito interessante nós considerarmos esse argumento de Paulo, porque nós, na nossa percepção, no nosso senso de justiça, nós acabamos escorregando aqui. E até cunhamos algumas pérolas. Ora, ou Deus não é amoroso, ou Deus não é todo-poderoso. Porque se ele é amoroso, ele não deixaria encontrar algum sentido na justiça de Deus. A justiça de Deus é clara nesse texto. Aqueles que são punidos com a danação eterna, eles são punidos porque são merecedores. Todos nós, indistintamente, merecíamos a condenação eterna. Todos nós caminhávamos a largos passos para o inferno. Todos nós, se fôssemos sentenciados à danação eterna, seríamos sentenciados justamente. Mas a graça está exatamente nesse ponto. Deus resolveu, na sua infinita soberania, salvar alguns. E foi Ele que salvou, foi Ele que separou. Esse é o grande dilema de Paulo. Ele diz assim: olha, se eu pudesse trocar a minha salvação pelos meus patrícios, eu trocaria, mas não depende de mim. Depende de Deus. Foi Ele que teve misericórdia, foi Ele que escolheu, foi Ele que efetivamente efetuou o seu plano de me salvar. E é Ele que efetua os seus desígnios ao longo da história, ao ponto de que Ele
vai amolecer o coração de quem ele quer amolecer o coração e vai endurecer o coração, vai deixar o coração duro daqueles que já têm uma sua índole obstinada. Porque quando a gente vê aquele texto lá de Faraó do Antigo Testamento, Moisés chega para conversar com o Faraó: olha, Deus mandou que você liberasse o povo porque nós vamos cultuar a Deus no deserto. E Faraó diz assim: tá bom. Daqui a pouco o texto diz o quê? Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. E o Faraó não deixou sair. Até a última praga. O propósito de Deus ali, meus irmãos, era humilhar os egípcios, humilhar os deuses egípcios, mostrar o seu poder e tudo mais. Agora, a gente precisa entender aquela passagem, que tem na Bíblia vários antropomorfismos, forma humana de expressar algumas situações. O que Paulo está falando aqui nesse texto faz referência lá a esse evento de Faraó, mas nós precisamos perceber o seguinte: quando o Faraó tem o seu coração endurecido, ele está agindo de acordo com sua índole natural. O natural de Faraó era ter o coração endurecido. O agir de Deus está quando o coração dele é amolecido. Entendamos que quando nós vivemos essa natureza pecaminosa, perversa que nós temos, é pertinente ao ser humano caído. Mas quando nós nos arrependemos dos pecados, quando nós desejamos viver uma vida santa, separada para Deus, que glorifica o Senhor, algo especial, sobrenatural, soberano da parte de Deus se efetuou na nossa vida. É sinal de que Deus teve misericórdia de nós. Preciso lembrar que gente que vive de acordo com o seu próprio coração, como filhos da ira, esses que vivem, que são mortos em seus delitos e pecados, eles não têm crise de consciência por conta do pecado. Eles têm medo de serem pegos. Quem sente o peso do pecado, quem sente a sujeira do pecado, quem sente a morticidade do pecado, a toxicidade do pecado, são aqueles que já foram revividos pelo Espírito Santo de Deus. E aí todos os dias nós desejamos, com a graça do Senhor, sermos mais limpos, mais puros, mais íntegros, mais agradáveis, mais adequados, por vivermos na presença de um Deus Santo. Porque a nossa natureza foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Nós que outrora vivíamos em nossos delitos e pecados, devemos agora nos despojar de tudo aquilo que nós partilhávamos e considerávamos antes como sendo algo normal, para podermos propiciar o surgimento. É claro que isso é um ato soberano da graça, do poder de Deus, do começo ao fim. Nós apenas respondemos, nós apenas reagimos, nós apenas usufruímos do dom da fé, da capacitação que vem pelos meios de graça, para termos uma vida santa. É Deus do começo ao fim. É Ele que opera em nós, tanto querer como o realizar, conforme diz Paulo em Filipenses. E quando nós experimentamos dessa realidade, nós começamos a enxergar com mais nitidez esse conceito da justiça de Deus. Deus fez justiça também na vida dos seus eleitos. A diferença, meus irmãos, é que quem pagou a dívida que nós tínhamos diante de Deus, eu quero repetir isso, porque alguns pensam que nós devíamos alguma coisa ao diabo. Nós não devíamos nada ao diabo. Nós ferimos foi a santidade de Deus quando nós desobedecemos e pecamos. Então devíamos a Deus. Cristo está pagando uma dívida, o mediador, o Messias, aquele que assume a natureza humana e que subsiste entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Cristo 100% homem, 100% Deus, que coexiste com as duas naturezas.
Esse que é o sacrifício que foi entregue na cruz por nós, o sacrifício perfeito e que foi aceitado por Deus. Porque quando Cristo ressurge dentre os mortos, fica evidente que o sacrifício foi aceito. Cristo que realiza tudo isso de maneira efetiva, está recebendo no seu corpo a punição que era justa a todos nós que fomos salvos. Então veja só, a graça que nós estamos usufruindo é graça, favor imerecido, mas ela não pode ser uma graça barata nos púlpitos das igrejas. Ela foi uma graça que teve um preço, preço de sangue. Foi o sangue de Jesus que pagou as nossas dívidas. O unigênito, o eternamente gerado da parte de Deus, foi quem foi entregue para ser morto. Isso de acordo com o desígnio de Deus, de acordo com os planos estabelecidos por eles. Veja que aqueles que levaram Jesus à cruz, eles estavam cumprindo a disposição natural da sua própria carne. Mas Deus usa até a disposição do ímpio para cumprir o seu propósito e os seus desígnios. De modo que nenhum dos seus planos pôde ser frustrado. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos agora aprender uma outra lição. Se a justiça de Deus, se é a justiça de Deus, e de fato é, que prevalece do começo ao fim, associada, é claro, com a sua graça, que é o favor imerecido, o que é que nos resta, então, diante desta situação? Humilhar-nos, humildade, submissão e profunda gratidão. Irmãos, é impossível você se conduzir diante da presença de Deus, entendendo o tema da justiça e de sua graça. Veja que elas caminham juntas. No mesmo momento, você vai observar graça e justiça, justiça e graça. Juízo da parte de Deus, amor da parte de Deus. Esses temas sempre estão juntos na Bíblia. É impossível você constatar isso e você continuar arrogante, prepotente. E você achar que por conta da sua justiça própria. Você sabe como é que a Bíblia chama a nossa justiça? Trapos de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Usando uma linguagem atualizada, né? Revista atualizada, na linguagem de hoje, seria absolvente usado. Porque trapo de imundícia era o absolvente primitivo usado pelas mulheres para conter o fluxo menstrual. Então, a justiça humana pode ser comparado com isso. E, por favor, não venha me condenar dizendo que eu estou aqui com um discurso sexista. É só para mostrar para os irmãos de que essa postura que nós temos às vezes, orgulhosa, de acharmos que nós somos os tais, diante da justiça de Deus, expressa através do Evangelho, a sua graça manifesta. Meus irmãos, só nos resta humilharmos diante da presença do Senhor. Olha o amor de Deus. O Evangelho, irmãos, o Evangelho nos coloca de joelhos. Sabe esse Evangelho que está sendo pregado por aí? Que Deus precisa de você. Que você é o melhor. Que você é o maior. Que você é esse ser humano maravilhoso.
O Evangelho, ele é totalmente contrário. Ele diz assim, nós somos todos pecadores. Nós somos todos miseráveis. As nossas justiças, ou a nossa justiça, não passa de trapo de imundícia. Nós não temos nenhum mérito. Mas Deus é extremamente amoroso, gracioso, e mesmo sem nós merecermos, antes da fundação do mundo, incondicionalmente, Ele vem e nos elege. E sobre nós repousa a sua graça. E eu e você, nós somos salvos não porque nós merecemos, mas porque Deus é amoroso, gracioso e bondoso, ao ponto de fazer com que a sua ira, a sua justiça, o seu juízo seja derramado sobre a vida do seu filho, por amor de vós. É isso que nós celebraremos hoje à noite aqui na igreja durante a ceia. Foi por amor de vós. Mas seguindo o texto, nós chegamos agora ao versículo 19, até o verso 29, onde Paulo vai falar sobre a soberania de Deus propriamente dita. Assim como havia sido feito em Jeremias, capítulo 18, verso 1 ao verso 17, Isaías 45, verso 9, Deus usa, por meio de Paulo, o exemplo do oleiro para mostrar sua soberania sobre o barro, seu direito de fazer o que ele o quiser. E essa ilustração, meus irmãos, mostra a soberania de Deus em rejeitar Israel e estabelecer a salvação dos gentios. O texto vai dizer assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar o que o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que direito, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, assim que o número dos filhos de Israel seja como a relva do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu vou começar do final para o começo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se Deus não estivesse agindo soberanamente, o que tinha resultado de nós é aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Qual é a referência histórica que nós temos aqui? Sodoma e Gomorra foi aquela cidade que se perverteu tanto, aquelas cidades, né, não eram duas cidades, que se perverteram tanto, que Deus mandou o juízo sobre ela para ser totalmente destruída. E aí vocês vão se lembrar, pelas histórias infantis, que nessa situação Deus tira apenas uma família de lá. A família de Ló. Sabe aquela campina que Ló resolve ir? Quando o seu parente diz assim, olha, Ló, não está certo a gente ficar brigando, né? Abraão diz, olha, eu vou para um lado, você vai para o outro. Quando é que você quer ir? Aí Ló viu a campina e falou, opa, aqui vale a pena. Ló devia ser um bom topógrafo, viu, Tom? Olhou a campina e falou, aqui é um lugar legal. E foi. Só que lá Sodoma e Gomorra era uma cidade perversa. Deus manda juízo. Ló sai daquela situação. Mas a mulher diz, e a orientação era, saia de lá e não olhe para trás. Mas quem olhou para trás? E virou uma estátua
de sal. Aí a gente canta com as crianças, né? Dessa maneira. Mas qual foi o resultado de Sodoma e Gomorra? Total aniquilação, total destruição. E aí Paulo, quando ele fala da soberania, ele está deixando claro que havia ali um propósito soberano da parte de Deus. E qual era? Nesse conceito, nessa situação, nessa realidade, nesse evento histórico onde Paulo está se utilizando para poder exemplificar, Paulo está mostrando que Deus soberanamente providenciou uma situação para que aqueles que não eram reconhecidamente seu povo passassem a ser, os gentios. Gente, gentio não era uma situação muito simples. Você chamar um judeu de gentio era uma ofensa. São contextos totalmente distintos. Você vai se lembrar, inclusive, que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, lá, você vai descobrir o quê? Que Paulo ali estava tentando conciliar uma divisão dentro da igreja de Éfeso. Divisão entre judeus e gentios, histórias de vidas diferentes, princípios diferentes, contextos totalmente diferentes. E Paulo está dizendo, olha, nós devemos nos esforçar para preservar a unidade no vínculo da paz. Paulo sabia o que ele estava falando quando ele estava dizendo a necessidade de unidade. Vocês acham que aquilo lá estava à toa? A igreja estava dividida entre judeus e gentios. Paulo ele vai fazer mais, né? Ele vai conciliar judeus e gentios, homens com mulheres, senhor com servos, crianças com os pais. E no final ele arremata deixando claro que nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual. Não é aqueles que pensam que a batalha espiritual acontece aí fora, nas galáxias, né? Aqueles que estão tendo aquela visão do Star Wars, do Darth Vader. Não sei se alguns vão se lembrar, alguns talvez sim, outros que são novinhos nem sabem o que é isso, né? Jornada nas Estrelas. Vocês precisam se atualizar, viu, gente? Precisam atualizar, isso é clássico. Mas quando nós olhamos esse contexto aí, nós achamos assim que há uma grande batalha espiritual, mas fora de nós, longe de nós. A batalha espiritual acontece em nós, na nossa vida. Nós estamos envolvidos nessa batalha espiritual. E a soberania de Deus é uma doutrina extremamente relevante, porque ela mostra para nós de que quem nos garante a vitória é Deus, que soberanamente nos introduziu para sermos seu povo. Nós que não éramos, lembra o texto que nós lemos aqui na liturgia de 1 Pedro, capítulo 2? Nós não éramos, e fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Se o Evangelho não é capaz de aquecer o nosso coração e nos trazer vivacidade, nada nos trará. Se o Evangelho não motiva a igreja, essa igreja não pertence a Cristo. Mas fecha o argumento de Paulo no capítulo 9, do verso 30 ao 33, dizendo assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, ao que decorre da fé? Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Não, melhor. Que diremos, pois? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Quer dizer, aqui é uma pergunta. A pergunta é: que diremos, pois? O que segue adiante é uma afirmação. É a leitura que está errada. Vamos corrigir a leitura. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei. Vamos por partes aqui, que é um pouco mais complexo essa parte de explicar. Veja só. Um dos grandes males que Jesus está denunciando no seu evangelho, quando ele fala e critica os escribas e fariseus, a tradição dos anciãos, é que entre os fardos pesadíssimos que aqueles líderes haviam colocado sobre o povo,
eles haviam ensinado que para uma pessoa ser salva, ela teria que praticar obras da lei que superasse as suas quebras da lei. É como se tivesse um grande contabilista, viu, Amarildo? Um grande contador ali, fazendo a contabilidade, dizendo assim, olha, você cometeu quantas obras más, que contrário na lei de Deus? Foram quanto? 200 milhões de obras? Então você vai ter que completar 200 milhões e uma. Já pensou, meus amados irmãos? Contabilizem. Você que é um parceiro, né? um pecador como eu, se você fosse contar aí as suas transgressões ao longo da sua vida, fico pensando, eu estou com 40 e poucos anos, e se eu colocar aí nesses 40 e poucos anos, somando aí uns 100 pecados por dia, e fosse fazer uma multiplicação como essa, eu vou perder até os números. Porque não é desta maneira que a Bíblia fala da salvação. Justificação pela fé. Veja que Paulo começa a carta de Romanos dizendo exatamente isso. O justo viverá por fé. E aí o que Paulo está dizendo é que os gentios, eles atinam para a justificação pela fé. E os judeus que estavam buscando a salvação pelas obras da lei. Buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque ninguém pode ser salvo meritoriamente por observar preceitos da lei. Embora a lei seja boa e deva ser vivida por nós com a graça de Deus e com gratidão no coração, mas o que Paulo está se referindo é que os rudimentos da lei, a tradição dos anciãos, que tinham muitas leis e normas que inclusive não eram nem leis e normas das Escrituras, e que era colocado como sendo necessárias para cumprir o propósito de salvação. Paulo está dizendo, olha, não é por aí. Não é cumprindo a tradição dos anciãos. Não é cumprindo rigorosamente a lei. Porque se alguém tropeça em um só dos mandamentos, tropeçou em todos os demais. Não há como ser salvo pelo cumprimento de obras da lei. Só há possibilidade de ser salvo pela graça, mediante a fé. É isso que Paulo está ensinando de maneira muito simples. E agora, como é que fica a lei? É desprezada? De forma nenhuma, porque a lei acaba nos ensinando a respeito de quem nós somos. E antes disso, de quem Deus é, o caráter de Deus. E a lei, por sua vez, aponta para o que Deus espera de nós. Estou citando aqui o reverendo Misael Batista, tá? Da igreja de Ribeirão Preto. Então, o que nós temos a observar é exatamente nesse conceito, de que a lei nunca foi dada para, de alguma forma, determinar a nossa salvação, mas para mostrar a nossa perdição. Se nós fôssemos fazer um trocadilho assim de uma maneira objetiva, não completa, não exaustiva. Mas com a graça que nós recebemos da parte de Cristo e pela salvação mediante a fé, nós podemos hoje olhar para a lei como sendo um parâmetro da graça de Deus também, porque ela vai nos revelar quem Deus é, ela vai nos mostrar quem nós somos e ela vai apontar para o que Deus espera de nós, para o ideal de vida que nós precisamos ter. Por isso é necessário continuar hoje não matando, não adulterando, não dando falso testemunho, não cobiçando, honrando pai e mãe, não fazendo imagem de escultura, não tomando o nome de Deus em vão, cumprindo o princípio do Shabá. Todos esses aspectos e outros mais precisam ser considerados pelo crente como sendo a maneira de viver para demonstrar o amor do crente para com Deus, não para obter salvação. Porque o Senhor Jesus mesmo vai dizer, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Como que nós demonstramos que amamos a Deus? Quando nós obedecemos a sua palavra. Inclusive para amar os irmãos. E aqueles irmãos mais difíceis que a gente precisa amar, que vocês sabem, né? Eu costumava falar isso, né? Deixei de falar um tempo, porque os irmãos podiam ficar magoados comigo, né? Mas agora que vocês sabem que vocês
serão perdoados à medida que vocês perdoarem. É necessário que eu reprise isso aqui. Irmãos, tem pessoas que são colocadas na vida da gente que sempre serão bênçãos, até aquelas que nos dão nos nervos. Por quê? Porque essas pessoas que dão nos nervos acabam sendo instrumentos de Deus para que a gente viva uma vida virtuosa. Por exemplo, se não fossem aquelas pessoas que roubam a nossa paciência, como nós teríamos paciência? Se não fossem aquelas pessoas que nos provam, que nos faz tremer, a nossa carne querendo revidar, como nós aprenderíamos a ter domínio próprio? Se não fossem aquelas pessoas que nos levam à tristeza, como que nós experimentaríamos da alegria de que existe em Deus? Se não fossem as guerras, como que nós aprenderíamos a paz que excede todo o entendimento? Veja que Deus fez as coisas devidamente como deveriam ser feitas. Tudo que acontece na nossa vida não acontece por acaso, é um propósito de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. E quando nós pensamos especificamente sobre essa realidade aqui da rejeição, nós vamos descobrir que o propósito de Deus soberano era que os gentios encontrassem a justificação pela fé. E, ao mesmo tempo, se evidencia o erro de Israel de buscar a justiça pelo cumprimento de obras da lei. E aí Paulo continua dizendo, por quê? Porque não decorre da fé, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer que o evangelho, ele é o poder de Deus. Loucura. Não é isso? Vamos ver? O que é que o evangelho é? Só dá uma caminhadinha um pouquinho aí. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus, como está escrito, destruirei a sabedoria e destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, ó escriba? Onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Então, tanto judeus como gentios só serão salvos pela justificação, pela fé. Esse é um dos temas que Paulo vai gastar um tempo também considerável falando sobre isso. Providencialmente, a nossa próxima lição, capítulo 10, justificação pela fé e missões. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui na nossa lição nessa manhã. E a gente queria, assim, deixar um desafio para a igreja. Meus irmãos, Deus soberanamente levantou essa igreja, levantou as nossas vidas, nos separou, nos preservou, para que o seu desígnio, o seu propósito seja cumprido. E o propósito e o desígnio da nossa vida é sermos aqueles que foram separados das trevas, ou trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamarmos as suas virtudes. Que nós sejamos uma igreja assim, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso se comportar, que tudo que nós vamos fazer, nós possamos, com a graça de Deus, proclamar as suas virtudes. É necessário que os filhos de Deus possam imitá-lo.
Não sei se você percebe, o Senhor Jesus ele tem uma extrema preocupação em dizer o seguinte: se nós agirmos como os outros agem, que recompensa tendes? Não fazem os gentios o mesmo? O que o Senhor Jesus espera é que nós nos comportemos, não segundo o modelo que o mundo oferece, seja de judeus ou de gentios, mas segundo Cristo. De como Cristo, de fato, demonstra para nós, seres humanos, pela natureza humana que ele encarna, pela característica divina que ele preserva, mas principalmente por Cristo ser para nós um modelo e também a fonte dessa vida nova que nós temos. Nós precisamos olhar para Cristo. Ele é o clímax da revelação de Deus. Nós precisamos imitar a Cristo. Eu vi algo interessante nessa semana, acho que nessa semana passada, né? Ou foi na semana retrasada, o tempo para mim está horrível. Eu já não me localizava direito, agora a situação ficou mais difícil. Mas um comentário de um pastor, que eu já conhecia desde Anápolis, o Ricardo Barbosa, que ele falando sobre Paulo, quando ele usa aquela expressão, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Que a primeira vez que ele escutou e que ele viu, ele disse que ele não se tinha vontade de falar dessa expressão. Ele achava meio prepotente falar isso, né? Dizer que ele era imitador como era de Cristo. E aí ele conversando com um pastor lá, que não me lembro bem agora o nome do pastor, não sei se o Eugênio Peterson ou algum outro pastor, não me lembro, não me cobre esse nome agora. Mas ele disse que esse pastor era um pastor mais velho, falou assim, mas vem cá, se você não é imitador de Cristo, você é imitador de quem? E isso fez ele pensar um tempo sobre o que esse pastor disse para ele. E a gente pode fazer a mesma pergunta aqui. Nós achamos sempre que era uma postura assim meio autossuficiente de Paulo, né? Mas pelo contrário, Paulo está dizendo assim, eu imito a Cristo. Vocês precisam imitar a Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo. Não é realmente isso que nós devemos fazer? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a sermos assim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti por essa manhã, pedimos as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, desejamos ser vivificados, desejamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, transpirar aquilo que de fato o Senhor espera de nós. Em obediência à Tua palavra, conhecendo a Tua soberania e a maravilhosa salvação que nós recebemos da Tua parte, sabendo que essa eleição incondicional que nós recebemos somente pela a graça, que ela nos impulsione a sermos de fato um povo cheio da Tua presença, que testemunha do Senhor, tanto pela vida como pela palavra. Tanto pela palavra como pela vida. Para o louvor da Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a gente gostaria de dar uma palavra para a igreja. Ela ainda não está presente na igreja, nem o Vinícius. E eu gostaria de explicar para os irmãos por conta a razão da ausência deles. Helena já tomou a vacina, ela tomou a segunda dose da vacina, está imunizada. Só que o nosso filho Vinícius, ele tem um problema respiratório desde a infância. Quem já teve criança em casa com asma, com bronquite, eu vim aprender depois que bronquite é uma coisa, asma, a bronquite é algo mais simples, né? Que evolui e vai ser chamado de asma depois. Sabe do que é que eu estou falando. Então, o Vinícius, ele desde pequeno, ele tem sido imunizado com as vacinas da gripe,
A gente tem todo um cuidado em relação a essa situação, para evitar crises, né? Para evitar a necessidade de usar Berotec, fazer nebulização, aquela medicação que a gente sabe que pode até gerar algum problema cardíaco em resultante a isso. Então, diante da Covid e diante de não haver ainda vacina para crianças, dá uma possibilidade agora de surgir, nós resolvemos isolar o nosso ambiente de casa. Ele está estudando em casa, remotamente, ele não está frequentando a escola presencialmente. Helena também está se esquivando de abandonou o consultório, ela não está mais trabalhando na clínica. Ela ficou mais por conta do Vinícius em casa para a gente poder fazer esse isolamento enquanto eu tenho mais liberdade de sair. É claro que eu saio, mas as pessoas até ficam me tirando, meus colegas de trabalho, né, ficam tirando onda comigo, falando assim, pastor, o Y só anda de máscara em tudo quanto é lugar. De fato, eu uso máscara o dia inteiro. Eu chego em casa, eu separo, eu não tiro o sapato fora de casa, faço toda a higienização. O Vinícius já sabe que ele não pode me abraçar enquanto eu não tomo banho. Então tem todo aquele cuidado que a gente tenta fazer, que a gente não conhece muito, né, não sabe como é que vai lidar essa situação dessa doença, mas a gente tenta fazer o que a gente tem consciência que precisa fazer, né, esperando, é claro, sempre a proteção e a graça de Deus para que nada de ruim aconteça. Então essa é a razão porque a Helena e o Vinícius não estão presentes aqui na igreja. E em relação à Helena, a gente gostaria de deixar para a igreja, nós tivemos uma notícia muito ruim ontem à noite. A Helena perdeu uma de suas tias, era uma das tias mais novas, que morava em Guiratinga, no Mato Grosso. Ela tinha um câncer no intestino, já vinha lutando há algum tempo. A igreja já esteve orando por ela em diversas situações. E ela veio a óbito ontem. Eu tinha acabado de chegar da reunião do presbitério, estava muito exaurido, nem tive condição de dar uma atenção como ela precisava ali. E eu peço aos irmãos que orem por isso, porque eu não sei se vocês têm a mesma experiência, mas esse distanciamento da família, quando surge um momento como esse, parece que quem está distante e não pode estar presente, pelo menos com aqueles que estão ali sofrendo juntos, né? Parece que o luto não é a mesma coisa. E a gente precisa do luto. O luto é curativo, o luto é pedagógico, o luto é importante. Então, o sofrimento acaba sendo a distância, e a gente já está vivendo um quadro de isolamento, e já estamos naturalmente depressivos por conta da falta de sol, a vitamina D já está baixa, a gente fica se sentindo acuado porque está preso dentro de casa, e aí chegam essas notícias, junto com a notícia de várias outras famílias no mundo inteiro, que perderam seus entes queridos, amigos, pessoas próximas, e a gente tem que ir ali viver de uma forma resignada. Então, é preciso lembrar também de nós orarmos e nos solidarizarmos com esses que sofrem. Isso pode acontecer na nossa família por conta de uma doença, isso pode acontecer na nossa família por conta de um acidente, mas sempre lembrando, irmãos, que nós estamos vivendo num contexto que todas estas coisas são potencializadas. Tudo é muito, né, alto, tudo é muito no último volume. E que nós oremos a Deus para que nos dê graça, paciência e aprendamos a depender dele em tudo. Então, orem por ela, né? Se vocês puderem depois mandar uma mensagem para ela, façam isso. Acredito que ela vai se sentir muito bem com a solidariedade da igreja, assim como todos vocês sentem quando nós nos lembramos e também somos solidários, tá bom? Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor. Um ótimo dia. Hoje à noite, ceia do Senhor, tá bom? Venha preparado. Lembre-se de que nós temos toda a norma técnica a ser seguida para participar da ceia. Nós temos hoje o privilégio de celebrarmos o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Um excelente domingo para todos.